Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio nos nossos canais do YouTube e no Spotify do Compliance on Time, um canal em que a gente discute diversos assuntos concernentes à conformidade, compliance, integridade. No final, às vezes, dá tudo na mesma coisa, né? Mas tem várias nomenclaturas aí diferentes e vocês sabem que eu gosto de convidar e receber profissionais das diferentes grandes expertises dentro desses chapéus de integridade corporativa. E hoje está aqui com a gente Amanda Ramalho. Amanda, boa noite, obrigada. Boa noite, eu fico muito feliz com a possibilidade de a gente fazer essa troca, se conectar. Eu estou aqui para contribuir com um pouquinho do que eu venho fazendo e espero agradar aí a galera e trocar uma boa experiência. Obrigada, Amanda. Agora você elevou as expectativas, mas vamos lá, vamos tentar cumprir. A Amanda, para quem não conhece, pessoal, é advogada, é mestre em Direito, é profissional de compliance, claro, né? Professora universitária, orienta um monte de gente aí que está querendo entrar na área, buscando alternativa, solução. É presidente da Comissão de Compliance e conselheira seccional da OAB do Pará. Diretora de conformidade da Acordo BR Governança Condominial e coordenadora regional do CWC, o Compliance Women Committee, do Pará também. E a Amanda é uma colega, já a conheço há algum tempo, né? É uma querida. E hoje a gente quer falar aqui, Amanda, na verdade, chegamos a um comum acordo, né, do tema de comunicação interna e compliance, a importância do endomarketing estratégico. Eu quero antes inovar aqui nesse programa e fazer um papum aqui com você, estilo Marília Gabriela, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Vão ser perguntas que não tem nada a ver com compliance, mas para a gente descontrair, soltar um pouquinho aqui e poder te conhecer melhor. Uma comida. Pizza. Uma cor. Rosa, sempre. Um sentimento. Empatia. Uma pergunta inusitada que... Essa pode responder em mais palavras, tá? E uma pergunta inusitada que você faria para o Papa Francisco se você tivesse uma oportunidade. Tem que ser inusitada, que ninguém faz para ele. Ser... Ai, meu Deus do céu. Eu ia perguntar como que ele tem paciência, que era para ver se vinha uma resposta que, né, me inspirasse. Essa é Mas ótima. eu acho que eu acho que eu perguntaria para ele o que ele espera encontrar do outro lado. Pode não ser muito inusitada, mas é de coração essa aí. Mas é boa essa, ô louco. Como que não? Eu colocaria ele entre uma decisão, assim, de uma coisa ou outra. Você prefere Coca-Cola ou Guaraná? Eu acho que essa decisão aí ia mudar os rumos da história, eu quero te dizer. É verdade. Então, Amandinha, pronto, o feijão vai por cima ou por baixo do arroz? Essa eu acho que boa. essa era uma boa. Você põe por cima ou por baixo? Eu ponho por cima. Eu acho que é uma questão de ética. Ah, bom. Regras de conformidade, por favor. Ai, gente, legal. É um bate-papo rapidinho aqui, só para dar uma brincada, né? Nosso tempo é curto, eu sou meia hora de conversa, então não posso estender muito. Mas quem sabe um dia a gente faz um compliance on time só brincando aqui com os gostos do pessoal. Então, vamos lá. Falando sobre comunicação interna e compliance, explica para a gente o que é endomarketing. Bom, no ano passado, né, em razão da gente ter sido colocado nessa bolha que foi a nossa casa, né, e que a gente precisou ali inovar e, enfim, se apropriar da comunicação, e aí eu falo do mais amplo sentido possível, eu resolvi estudar um pouco sobre ela, né? E eu cheguei na questão do endomarketing estratégico, que seria, né, aquela comunicação interna com propósito. Porque a comunicação interna a gente sempre teve. As pessoas dentro das organizações, elas sempre se comunicaram e as organizações sempre se comunicaram com o público externo. Mas hoje, né, eu venho defendendo que essa comunicação ela não é só aquele e-mail, aquele WhatsApp, aquela circular, aquele alerta que a gente põe na parede assim para a pessoa ver, mas sim algo que é direcionado ao colaborador, ao diretor, ao gestor, considerando ele como o primeiro e principal consumidor, né, que existe, porque a gente vai vender, quem vai vender são essas pessoas, então elas precisam entender o que elas estão fazendo e a gente, em regra, precisa consumir para compreender melhor, né, e dar sua opinião sobre aquilo que está falando.
E ainda fazer ajustes no que diz respeito à forma como as mensagens são entregues, né? Em regra, nós temos dentro das organizações as gerações mais diversas possíveis, né? Do baby boomer à geração Z. E essas pessoas se comunicam de formas diferentes. O endomarketing nos ajuda a conhecer esses perfis e a entregar o conteúdo para essas pessoas de uma forma estratégica, de uma forma mais assertiva. E você acha que essa tarefa tem que ser função do compliance ou ele pode ou deve, né, pedir ajuda do marketing? Porque nem sempre, se for uma empresa menor, vai ter um marketing. Então, você mencionou sobre as diferenças de público e de ferramentas. Como que nós, que somos dessa área técnica de integridade, fazemos para nos aprimorar um pouco mais nesse sentido? Eu entendo que, quando possível, né, óbvio que isso tem que ser aliado ao marketing, mas não é a realidade de todos os negócios. Então, como é atribuição do compliance conhecer as pessoas e os papéis, né? Não é difícil que ele consiga identificar as gerações. Essa parte aí é a mais tranquila. Eu acho que o que pede de nós ali um estudinho um pouco mais profundo para que a gente consiga entregar isso é conhecer como essas pessoas se comunicam, né? Como as gerações se comunicam. Existem alguns livros que nos ajudam, né, sobre isso, mais de comunicação, né, de gestão de pessoas e tudo mais, mas existe conteúdo na internet também, né? Não só aquele conteúdo super profundo, mas ele fala coisas que, se você convive com o baby boomer, você percebe que é verdade, né? Eu hoje trabalho com meu pai. A comunicação com ele e a comunicação com as advogadas que trabalham comigo, que são super jovens, é totalmente diferente. Ele é aquele cara que vai sentar, redigir com cautela um texto, destacar, dar parágrafo, vai ler o e-mail, vai responder, começa com prezado, termina com atenciosamente, e as meninas mais jovens, assim, lê o e-mail? Ali, mas tu pode me mandar no WhatsApp também? Então, se comunica de uma forma mais ágil, né, mais veloz e, às vezes, menos formal. Então, por que que eu penso que isso é uma coisa que vem para o compliance? Porque, às vezes, essa informalidade ela pode ser confundida com desídia, então a gente precisa compreender se isso pode acontecer, e a gente precisa aproximar, né, o jovem de 20 e poucos anos de um senhor mais sênior, literalmente ali com mais tempo de casa e com mais tempo de idade, que se comunica de uma forma diferente e pode, às vezes, se sentir desrespeitado, né, por uma fala menos formal, e na verdade não era o objetivo, né? A pessoa está tratando como igual e de forma respeitosa. Aqui na minha atuação, a gente estava falando disso antes de começar a gravar, me dedico muito a fazer treinamentos, palestras, invisto nesse pilar de comunicação. Não é um endomarketing, porque eu venho de fora, é um extra marketing, né? Mas acaba tentando ser essa iniciativa de passagem de conteúdo. E eu vejo muito isso que você disse sobre a pluralidade da plateia que nos ouve, e a nossa, agora nessa era digital ainda, nessa época de pandemia, em que a gente não vê quem está do outro lado do computador, muito menos ideia ainda eu tenho sobre essas diferenças de geração. E claro, as ferramentas, como você disse, variam também. Qual você acha que é mais desafiador em termos de geração para comunicar sobre compliance? É o pessoal mais novo ou o pessoal mais velho? Olha, eu acho que cada um tem uma dificuldade particular, tá? O mais velho, normalmente, tem de vida, eu tenho de vida o que eles têm de carreira. Então, eles, obviamente, sabem muito mais sobre muitos assuntos do que eu. Eu parto dessa lógica e eu me coloco nesse lugar que eu não acho, inclusive, que seja demérito algum para mim. Eu não vivi o suficiente, né? Não vou discutir isso. Então, às vezes, esse é um público mais difícil, porque ele tem dificuldade de receber o conteúdo, porque ele acha que ele sabe melhor, que ele sabe mais, que ele viveu mais e que, portanto, aquilo que você está falando nem sempre corresponde à verdade. Às vezes tem um pouquinho de dificuldade daquela disrupção, né? De abrir a mente. Então, esse é um ponto de dificuldade com o público mais sênior. O público mais jovem, eles têm dificuldade de prestar atenção, eles querem tudo rápido, the flash, simples, aquele conteúdo fast, né? E nem sempre eles encaram com a seriedade necessária determinados pontos que são muito sensíveis. Ah, isso é bobagem. Ah, isso, não precisa disso tudo. Ah, não está exagerando? Nem sempre está, né? Às vezes, e aí eu tenho uma frase que é: caldo de galinha e cautela nunca fez mal a ninguém, né? Então, dependendo de com quem você está trabalhando, de como é, do perfil do seu cliente, né, você vai precisar adotar uma postura mais séria, e o time junto.
Então, o time ele não pode achar, e desculpa a informalidade do termo, que é frescura, né? Você pedir um pouco mais de formalidade, não é o que funciona para aquele cliente. E esse é um desafio meu, porque eu atuo no mercado extremamente tradicional, né, com empresa e com condomínio, que em regra o síndico nunca é o rapaz novinho, né, a pessoa mais velha ali, que tem às vezes mais disponibilidade de tempo, e no escritório eu advogo também para empresas, mas para startup. Aí falar com startup, você fala de uma forma. Falar com um mercado tradicional, se você não conhece ainda o perfil do gestor, você vai falar de outra. Aí fazer esse ajuste do time, né, de que tem horas que dá, tem horas que não dá, é um ponto também ali de delicadeza. A pessoa mais velha, ela já tem esse filtro, esse bom senso de fábrica, talvez. E outro desafio é que eu vejo, pelo menos, né, comunicar em compliance, além do público que é variado, além das ferramentas que devem ser adequadas, o próprio tema é difícil e para haver um sucesso nessa persuasão, a gente vai mensurar a efetividade desse endomarketing ou dessa comunicação com base no quanto, na minha visão, né, no quanto essas pessoas foram tocadas e passaram a mudar as suas condutas ou revisitar determinados comportamentos que antes não sabiam que não eram aceitos ou não eram compliants e assim por diante. Então, eu vejo que além de toda essa questão física, digamos, das pessoas e das ferramentas, tem essa questão intangível que é a complexidade do conteúdo e de convencer uma pessoa, como você disse, sênior, com 30 anos de carreira, com uma cultura formada de que agora essa nova identidade faz sentido, porque a gente pode ouvir feedbacks como, mas eu sempre fui ético, eu sempre fui íntegro, não preciso ficar ouvindo sobre isso, que absurdo vir uma menina aqui ter que me falar dessas coisas. Exatamente. Eu compartilho das suas dores. E por outro lado, como você disse, o pessoal mais jovem achando que isso é frescura, que tem cada vez mais trabalhos para serem feitos e além do desempenho técnico, eles têm que se preocupar com compliance, com risco, com LGPD, com diversidade e inclusão, com temas que eles, enquanto primeira linha de defesa, tecnicamente falando, têm que nutrir a segunda linha, têm que trazer para o compliance, para o gestor de riscos, para poderem deixar o ambiente atualizado. Como é que a gente faz, Amanda, para investir no endomarketing ou que truques, que dicas você dá para tratar de temas complexos com ferramentas que têm que ser simples para nivelar o público que vai nos ouvir, desde o sênior, que por mais experiência que tenha, às vezes tem dificuldade com ferramentas tecnológicas e assim por diante, até o jovem que não está afim de ler um e-mail com milhares de linhas, colocando um texto bonito. Imagina, mas ele quer 2 parágrafos. Quer um resumo no WhatsApp. Bom, uma coisa que eu acho importante a gente ter é o mapeamento do nosso público, né? Com quem eu trabalho, o que é que predomina dentro da minha organização. Obviamente, aquilo que predomina vai despender mais recurso meu, fato, né? E a estratégia que vai predominar é aquela. A gente precisa também, e aí que é a pimenta da discussão, é entender que tem jovem que é de uma geração, mas meio que se comporta como da outra. Eu sou geração Y, né, pelo meu nascimento, mas eu sou muito similar ao meu pai, por incrível que pareça, e talvez pelo exemplo, né? Eu sou a que começa o e-mail com prezado e termina com atenciosamente. Eu prefiro o e-mail, a comunicação formal, ao WhatsApp. Normalmente eu uso as duas coisas, né? Então eu acho que talvez seja essa a nossa diferença. Meu pai ele é totalmente avesso a assuntos sérios no WhatsApp. Mas, enfim, a gente sabe que precisa. E hoje tem ferramentas, o WhatsApp Business é o exemplo de que a tecnologia ela tá incluída ali no mundo corporativo. Então, isso, a gente precisa conhecer quem a gente tem lá dentro, tratar mesmo como a geração que tem, o que funciona para aquela geração e investir naquela estratégia que for a maior quantidade das pessoas que a gente tem, sem desrespeitar, obviamente, todas as outras que a gente vai precisar adequar. Eventualmente, a gente precisa andar no meio termo, né? Porque não vai dar para separar, não para fazer essa segregação. Ah, não, aqui só vem jovem, aqui só vem o pessoal mais sênior, não é isso. Mas favorecer, né, treinamentos, e aí, no sentido mais amplo, né, de um roleplay, né, de uma proposta de design thinking, de uma proposta de storytelling mesmo, de fazer com que eles partilhem. Eu acho que o ponto, né, a cereja do bolo é fazer com que eles partilhem para que eles se conheçam e se entendam, se oportunizem. Porque o cara mais velho ele pode achar que ele não quer nada com um menino novo. E ele pode ser um mentor daquele rapaz novo,
né, para que ele tenha decisões mais amadurecidas, ao mesmo tempo que o rapaz mais novo, que pode dominar melhor a tecnologia, pode ser um mentor, né, do que é mais sênior, que tem essa dificuldade. Né, fazer esse match aí, encontrar como que a gente pode se ajudar dentro do contexto, sem que eu precise estar pagando um formador para uma coisa que poderia ser solucionada internamente, ou é muito legal quando me chamam para dar um treinamento, eu adoro, eu sei que tu gostas também disso, mas a gente vai estar lá toda vez, todo dia, todo tempo. A empresa não pode ter o formador, o parceiro do treinamento e tal, como uma muleta. Ela precisa se desenvolver até para provar que o nosso trabalho foi eficiente. A gente ensinou e eles conseguiram desenvolver. Né? Então, acho que esse match ele é importante. Só que, assim, o que antecede tudo isso é aquela fala antiga do compliance, suporte da alta administração, né? Dedicação de recursos efetivos para o time. Então, eu preciso que o gestor entenda que ele precisa investir em treinamento, que ele vai precisar investir na comunicação para que aquilo possa acontecer. Porque eu ir lá, de vez em quando, dar uma palestra sobre a importância disso, não vai estimular ninguém a sentar para conversar. Né? A gente precisa efetivamente de alguma coisa. Eu uso um jargão que é: as pessoas acreditam no milagre da transformação da integridade, que por mais que a nossa oratória seja excelente, eu sempre faço questionários com o público previamente para durante o evento, e, de novo, pessoal, só recapitulando, a gente está falando de endomarketing, e mesmo a palavra marketing não sendo um gerúndio, porque a própria palavra assim, já pode nos ajudar a dar essa conotação de continuidade, de algo que tem que ser sempre feito com frequência. Como a Amanda falou, uma intervenção, por melhor que seja o palestrante falando de ética, que você contrate o Cortella falando de ética, não é um milagre. É algo muito mais profundo na identidade de cada um. Então, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar, ou as estratégias técnicas? Você falou de storytelling, de design thinking, eu uso bastante isso também, jogos, gamificação, mas se você puder ir do mais simples, que é ali o WhatsApp, o e-mail, intranet, passando ali pelo um conjunto de ferramentas um pouquinho mais refinado até esses mais avançados, e explicar para o pessoal que não conhece o que é design thinking, gamificação e assim por diante. A gamificação eu gosto muito, inclusive eu estava até procurando aqui para mostrar, eu tenho um jogo que é de criança, que é o jogo da ética. São cards de proposições éticas que você coloca para a criança, né? E faz provocações à criança para que ela se manifeste e você consiga iniciar um diálogo. Tem vários dessa natureza, isso é uma forma. Existe um jogo, alguns, né? O SERP, inclusive, ele presenteou aí a comunidade de compliance com alguns games de compliance. Por que não pensar um game, né, para essa comunicação? Obviamente que depende de um profissional que esteja ali orientado para essa missão, não necessariamente vai ser o compliance, mas com o nosso apoio, sem dúvida, para que a gente possa fazer esse tipo de provocação, né? Como você se sentiria se você recebesse essa mensagem e perceber a reação das pessoas e como elas são diferentes para um mesmo fato? Você se ofende? Você não se ofende? Você leva a sério? Não leva? E o mais interessante disso é que existem algumas ferramentas, como o Mente, por exemplo, que você responde, né? Você coloca lá o texto, e aí coloca as reações possíveis, mapeia algumas, passa para as pessoas o código da sala e eles vão responder de forma anônima. Então, todo mundo vai ver enquanto acontece a coisa. E aí é uma boa oportunidade de você visualizar efetivamente que nem todo mundo se sente confortável com a mesma comunicação da mesma forma, num caso concreto. A questão do design thinking é quando a gente pensa a coisa orientada para o usuário. Então, a gente senta, né, e coloca ali representantes, de repente cria um comitê, né, de pessoas de gerações diferentes para alinhar as estratégias de comunicação da organização, sem perder de vista o público-alvo. O público-alvo da comunicação ele pode ser jovem. Sei lá, eu vendo uma marca de sandálias de salto, de plástico, super modernas, que já está no mercado há um tempo, mas atinge ali um público de, sei lá, tem linha para criança do 0 aos 10 anos e aí entra para jovens, né? Ali até 30 e poucos anos, porque eu acho que depois disso a galera desiste da sandália de plástico e eu, particularmente, estou desistindo até do salto, para ser honesta. O público é esse, eu vou ter que me comunicar com esse público. Mas internamente eu tenho gente de tudo que é geração. Então, eu crio um comitê para que a gente ajuste, né, orientado para o público interno, conhecendo esse público interno, uma forma que a gente possa comungar ali da comunicação. O storytelling eu gosto muito, né, que é o você
pegar a narrativa como se você estivesse contando uma história. Se a gente for parar para pensar, tudo tem uma história, de fato. E a gente pode contar de uma forma assertiva, de uma forma até violenta, você consegue contar um fato, né? Quando você vê a pessoa, ela está com medo, ela vai ser ética porque ela está em pânico, né? Mas não, você consegue envolvê-la na narrativa, puxando ali coisas da infância dela. No Complexo a gente usa muito isso, né? Quem é a tua referência? Para quem você não gostaria quem você não gostaria que soubesse que você errou? Aí, galera, puxa a mãe, puxa um filho, né? Conta uma história, envolve a pessoa naquela narrativa. Coloca o cara jovem para ele ver uma situação em que o pai dele seria maltratado por uma pessoa jovem e ver como ele se sente. E o contrário, né? Pega um cara mais sênior e a filha dele, de repente, sendo tratada ali de uma forma que não é bacana por um cara mais jovem, como que ele ia se sentir? Faz esse apelo, tá? E aí eu estou usando apelo, gente, pelo amor de Deus, no melhor sentido possível, né? Não algo apelativo, sensacionalista, né? Mas apela ao sentimento, né? Como que a pessoa se sente naquela história, naquele contexto? Isso pode ser um gatilho importante para ela mudar o comportamento. Muito bom. Se uma empresa pedisse para você verificar o programa de comunicação, o endomarketing dela, você tivesse que fazer uma espécie de auditoria para identificar as vulnerabilidades e fazer algumas recomendações. O que, na sua opinião, seria um endomarketing nota 10? Que elementos devem existir em termos de... Vou dar algumas ideias aqui, né? Acho que intervalo dessa comunicação, o tipo de ferramenta, se todo o público está sendo contemplado, é mais ou menos nesse sentido, ou para o que mais que nós temos que olhar para buscar construir um endomarketing que funcione mesmo, não que seja só um monte de mensagem indo para lugar nenhum. A gente precisa primeiro classificar a informação. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E eu posso ter múltiplos canais, tá? Então, se eu quero fazer uma coisa mais simples, uma coisa que eu quero engajamento, eu posso ter o Instagram interno da empresa, que só os colaboradores fazem parte. Então, eu posso utilizar o Instagram e eu peço para todos os colaboradores ativarem lá o sininho da notificação. E aí, olha, e faz aquela campanha, né? Manda um e-mail, fala no WhatsApp, passa nas salas falando, olha, hoje às 18 horas a gente vai lançar um negócio legal, né? Para fazer ali um lançamento interno. A gente fala tanto hoje em dia, né, de lançamento para fora. Mas dá para fazer isso para dentro. Essa notícia, ela pode ser N coisas. Pode ser o aumento, ela pode ser o Cortella indo palestrar na Semana de Ética da empresa, ela pode ser, sei lá, tem uma pessoa que está grávida, ela queria muito ser mãe poxa, a gente entende que isso é importante para ela e a gente abraça. Vamos fazer um chá para ela, vamos levar fralda, vamos, enfim, dar uma mensagem de apoio para alguém que está doente, para alguém que, sabe? Podemos utilizar o Instagram para algo, para campanhas, né, que a gente pode fazer para o público interno. O WhatsApp, a questão da lista de transmissão, ela é interessante também para uma comunicação que precisa ser rápida, né? E que ela não tem aquele teor todo ali de seriedade no sentido de que eu preciso que a pessoa tenha efetivamente visto, né? Tem que provar que a pessoa recebeu. Mas eu posso ter uma lista de transmissão na qual eu falo assim, ó, checa os e-mails de vocês porque tem um comunicado importante que eu preciso que seja respondido no prazo X. E aí você utiliza o e-mail. Eu acho, por incrível que pareça, por mais bobo que pareça, que a circular assinada, dependendo do caso concreto, ela faz efeito, ela é importante. Por quê? Porque você olha no olho, né? A gente fala em um walk the talk, né? Leva a fala para passear, o gestor precisa circular, mas quando a gente manda e-mail e o cara manda ciente, você não precisa circular, você não vê, você não conversa, você não percebe. A gente às vezes se afasta um pouco. Então, acho que a circular assinada ela tem o seu valor. Não é judicial, né? Ah, porque o cara assinou aqui, não, é isso. Mas é do gestor ele caminhar, ele perceber, ele ver se está tudo bem, ele fazer a visita, ter a oportunidade de trocar uma ideia. Eu acho que rodas de conversa funcionam muito bem. O canal de denúncias, ele funciona também, a gente não precisa chamar ele de canal de denúncias. Ou a gente pode criar um canal de feedback, né, no qual a gente ouve. Porque a gente fala em comunicação, eu presumo que eu vou falar, mas eu vou ouvir também. Senão, não é comunicação. É um aviso, é um alerta. Então, como que chega em mim também? Eu tenho uma pessoa responsável por isso, eu não tenho? Quais são as formas que a pessoa ela tem de me acessar para conversar? Basta ela passar na minha porta, ela põe um bilhetinho embaixo da porta, ela tem a caixinha ou uma linha para conversar. Então, a gente tem também que entender como é que isso volta. Eu gosto muito do Instagram, sabia? Interno, assim, para tratar de assuntos que são de natureza mais leve e que eu quero engajar a galera.
Eu acho importante, porque lá o cara ele pode compartilhar, ele pode marcar alguém, ele dá ali, ele interage, ele se sente parte. E eu acho que essa questão do pertencimento, ela ajuda muito quando a gente fala de cultura, que o cara ele não vai viver uma cultura que ele não sente que ele faz parte. Então, eu acredito que criar uma comunidade funciona bastante. Eu tenho visto cada vez mais as empresas utilizando Instagrams fechados e internos ou outras redes sociais, tem redes próprias também, né? Uhum. E semana que vem, inclusive, eu vou dar uma palestra para uma empresa que pediu para eu gravar um vídeo de... Nem todas as pessoas vão poder assistir a palestra ao vivo, então o vídeo vai ser gravado e eles pediram para eu gravar um vídeo para convidar os ouvintes a assistirem a palestra depois. Eu falei, quer saber, vamos gravar uma chamada para quem vai assistir também ao vivo. E aí eu fiz os dois, ela falou, nossa, vai ficar super legal, porque o nosso Instagram interno bomba, porque é um nível operacional muito grande. Então, o pessoal tende a ter a rede social pessoal e aí sabe que ali dentro é só uma fonte de consumo das informações da sua própria empresa. Então, acho que facilita muito, porque outros canais como intranet, e-mail, mural, têm muitas informações. E ali dá para fazer mídias direcionadas de acordo com o tema que você quer. A gente brincou com enquetes nos stories para fazer a preparação do evento. Legal. Eu montei perguntas para eles que eu gostaria que eles respondessem. Estou esperando agora para receber o percentual de respostas. Então, são algumas iniciativas. Você comentou sobre algo bem legal. Desculpa para o pessoal que me vê aqui várias vezes, porque eu sempre falo disso, que é a cultura. E você está correta quando diz que ele só vai mudar se perceber valor. A cultura tem 3 elementos grandes de transformação, e o primeiro deles é a associação de valor da minha cultura individual com a cultura do coletivo. Além disso, você também falou de uma coisa bem legal, que são as rodas de conversa. Quando nós olhamos para a disseminação de um conteúdo corporativo no endomarketing ou de outras maneiras, existem 2 grandes sistemas, que é o sistema formal e o microsistema informal. O formal é o que a gente está cansado de saber, políticas, códigos, apoio da alta gestão, treinamentos e etc. Só que às vezes o microsistema informal influencia mais a consecução, a realização do sistema formal, que ele exista e funcione na vida real. E são os role models, são esses exemplos horizontais que nós temos na tomada de decisão. Primeira pessoa que a própria pessoa toma como referência antes de decidir é o líder, depois é o par e depois ela olha para si, só em terceiro nível. Então esses role models, essas conversas de corredor, esses microsistemas mesmos, que ninguém toca, ninguém cheira, ninguém vê, é aqui que falta, na minha visão, fazer um mergulho um pouquinho mais fundo no compliance, porque do outro lado a gente já está craque de fazer, a gente já sabe, as empresas também já sabem escrever um código, já sabem escrever uma política. Quero ver incentivar o cara na ponta, quando ele está diante do dilema, a fazer a coisa certa. Então peço para você me deixar aqui dicas, sugestões, orientações finais, o que mais que você gostaria de falar sobre esse tema. Acho assim, a gente precisa, né, de uma vez por todas, colocar no nosso coração que não vão robôs para a nossa empresa, não vão pessoas. E essas pessoas, elas se motivam e elas se engajam e elas se inspiram. E elas criam respeito e criam desrespeito, infelizmente. Então, se a gente não tiver role model, como você colocou, se a gente não tiver o cara que é um exemplo, né? E essa pessoa ela pode acabar se inspirando em algo que não é aquilo que a gente gostaria que fosse, pode ser uma inspiração negativa. Então, invista nos líderes, né? Em líderes, não em chefes, né? Em pessoas que tenham a possibilidade de inspirar, que tenham a possibilidade de engajar os seus times, né, naqueles microsistemas, porque o gestor médio é o cara que está na lida, ele precisa de repertório para poder fazer o trabalho dele. Né? O cara não pode ficar esperando sempre o diretor aparecer, o CEO aparecer, ele precisa se inspirar no líder médio dele. Então, acho que investir na gestão média, na qualificação da gestão média, em coisas que são fora da caixa. Então, oratória, teatro, né? Ensina o cara a montar um game, diz para o cara fazer um curso de conteúdo digital, diz para o cara, sei lá, entender como o influenciador trabalha, para ver o que ele pode trazer daquela experiência para dentro do negócio dele, né? Para dentro do trabalho. Estimular uma competição saudável ali, que não seria, na verdade, a palavra nem competição, mas estimular um sistema saudável de um setor com o outro. Olha, a gente conseguiu montar isso aqui junto, de forma colaborativa, todo mundo contribuiu, e olha só que resultado legal. Acho que talvez o ponto mais sensível assim que a gente tem quando vai estruturar um compliance é o passado do bastão, né? De um setor para o outro,
de uma atividade para outra. Quando o cara ele não vê valor no colega dele, ou ele pula o colega, ele cometeu uma não conformidade, que pode não ser um crime, pode não ser um grande problema, mas é uma não conformidade. Quando ele entende que essa passada do bastão é algo natural, porque o trabalho dele complementa com o do outro, complementa com o do outro, eles constroem juntos. E a comunicação, ela pode ser uma ferramenta muito importante deles compreenderem essa construção, né? Mas para isso precisa entender o todo. Então, eu acho que investir nessa questão do engajamento e da inspiração pode ser um diferencial. Com certeza, o exemplo arrasta, né? Amanda, obrigada pela tua participação, adorei ter essa conversa com você, aprendi muito também. Eu agradeço também a quem nos acompanha. Fica aqui mais um episódio do Compliance on Time no nosso canal do YouTube, Spotify, e nos vemos numa próxima. Beijos, abraços e até. Beijo, Amanda. Tchau, tchau. Beijo.